Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Abra sua Bíblia, por favor, a 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 1. 2 Samuel. Em Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E eu quero usar como tópico o título de uma das maiores canções, talvez a melhor que já foi escrita: Maravilhosa Graça. Glória a Deus, é maravilhosa mesmo. É maravilhosa mesmo. Maravilhosa graça. Pode glorificar o Senhor com palmas mesmo. Pai Celestial, enquanto estamos aqui hoje, nos achegamos com gratidão e ação de graças. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a entregar nossa alma. Ajude as pessoas a entender enquanto isso é entregue a eles, dando ao Senhor todo o louvor e toda a glória. Te pedimos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A graça é a palavra que eu acho que é usada no que diz respeito ao Evangelho mais do que qualquer outra palavra. Graça, a cruz, fé, sinônimos para o Evangelho que uma palavra explica talvez como nenhuma outra palavra. Mas muitas pessoas, muitos cristãos não entendem a graça. A graça simplesmente é a bondade de Deus. E lembre-se disso, é a bondade de Deus estendida para pessoas que não merecem. Deus tem uma cornucópia de coisas boas que Ele quer dar para o seu Filho. Isso é graça. Não merecemos, não podemos merecer, independente do que fazemos. Mas se produzirmos para Deus uma mente obediente, um coração obediente, ouviu bem? Se nós exibirmos diante de Deus uma mente que está disposta e um coração obediente, ainda que sem merecer, Ele vai fazer chover sobre nós todas as coisas que são boas. Agora, é a cruz de Cristo, e é a verdade, eu acho que a maioria não sabe disso. A cruz de Cristo, o que Jesus fez na cruz, o preço que Ele pagou, a vitória que Ele conquistou, é o que faz da graça de Deus algo possível. E eu quero que você entenda bem: não há como separar a graça da cruz, não há como fazer isso. A cruz é o meio pelo qual Deus coloca sua graça, suas coisas boas sobre nós. A cruz, e só ela, tornou isso possível, entendeu? Se tudo tivesse parado no nascimento da Virgem, ainda que aquilo tenha sido muito necessário, nenhuma alma teria sido salva.
se tivesse parado na perfeição de Cristo, ele nunca pecou, nenhuma vez, em palavra, pensamento ou atitude, mas se tivesse parado ali, por mais necessário que tenha sido, nenhuma alma teria sido salva. Se os milagres de Deus, milagres tão grandiosos que vão além da nossa capacidade de entender, até mesmo ressuscitou os mortos, ainda que aquilo tenha sido necessário, mas se tivessem parado por ali, nenhuma alma teria sido salva. A cruz de Cristo era o destino de Jesus Cristo. Não foi uma execução ou um assassinato, foi um sacrifício, e ele veio para esse mundo para ser um sacrifício. Um sacrifício pelo pecado, e mais especificamente um sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Então é a cruz que torna as coisas boas de Deus possíveis. E alguém pode dizer, bem, antes da cruz? Antes da cruz, Deus tinha graça? Sim, Deus tinha tanta graça naquela época quanto tem agora. Mas, devido ao fato que sangue de touros e bodes não podia remover os pecados, queria dizer que o pecado original permanecia, ainda que naqueles que mais amavam a Deus no Antigo Testamento. E o sistema sacrificial, oferecendo um cordeiro, ou um bode, um cordeiro, oferecendo aquilo, servia de substituto para aquele que estava por vir. E ainda que o Senhor fosse limitado em relação ao que podia fazer antes da cruz, ainda assim, toda pessoa que era salva, toda vida transformada, todo o poder de Deus evidente, ainda era através da cruz, como se fosse um exemplo representado nos sacrifícios. Mas quando Jesus se pendurou naquela cruz e disse, Pai, está consumado, glória a Deus, você pode pegar os cordeirinhos e soltá-los no pasto, não precisamos mais deles. Glória a Deus. Porque a cruz de Cristo torna a graça possível e de uma proporção muito maior. Paulo, algumas pessoas tentam pegar o que ele disse, perverter, quando ele diz que aonde abundou o pecado, significa que era terrível. A graça superabundou. Aleluia, glória a Deus. Eu disse, aonde o pecado abundou. Você diz, eu não sei se Deus pode me perdoar, eu não sei se Ele pode me limpar, você não sabe o que eu fiz, irmão Suega. Sim, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Agora, não quer dizer que o pecado não é problema. Vou pecar o que eu quiser, porque a graça, que é maior e melhor, cobre. E Paulo falou disso, dizendo, vocês não sabem o que eu posso dizer, que nós que temos a graça de Deus, pecamos para que a graça abunde? A resposta dele é, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia. Eu não quero pecar, eu não quero nada a ver com pecado, eu não quero, mas eu não posso honestamente dizer para você, porque a Franz está sentada aqui, ela sabe bem.
Eu não posso dizer para você honestamente que sou perfeito. Eu vou falar com os homens rapidamente aqui. Vocês, rapazes, sabem do que eu estou falando. Não importa quão santo você é, meu senhor. Não importa quão justo você é, rapaz. Sua esposa pode te deixar mais nervoso em um instante do que todo o diabo que saiu do inferno. Senhor Larson, não fica aí olhando para mim com a atitude de ser mais santo do que eu. Mas eu quero dizer o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João Bunyan, que escreveu O Progresso Peregrino, um bêbado, olha, um bêbado ruim, batia na esposa, atrapalhando a educação dos seus filhos, e ele estava pronto para perder tudo. John Bunyan foi a um campo aberto, se ajoelhou e disse: Deus, eu não sei como orar, mas eu não posso continuar vivendo assim. Vou perder minha família e vou perder a minha alma. Tudo que eu sei fazer é fazer uma pequena oração que aprendi quando criança, Deus. E ele orou: Jesus, humilde e querido, tem misericórdia desse seu pobre filho. Com tua misericórdia e a sua graça, lava-me de todo o meu pecado. E Jesus Cristo o salvou e mudou a vida dele. Agora, mais ou menos 10 anos depois que o Davi se tornou o rei de Judá e de Israel, Davi era um homem que a vida dele foi tremenda. Ele é o homem que Deus escolheu, que através da família dele viria o filho do Deus vivo e seria chamado de filho de Davi. Não há como chegar mais alto do que isso. Olha, não há como chegar num lugar mais alto que esse, impossível. E eu acho que no que diz respeito à sua realeza, ele não é maior do que o rei e as rainhas da Inglaterra. E eu me lembro, nós estávamos, a Franz e eu estávamos no Museu da Mercedes em Stuttgart, na Alemanha. Estava fechado, mas nos deixaram entrar. Ficamos agradecidos por isso. E eu estava andando sem ninguém ali dentro e de repente tinham 2 mulheres e um homem ali. Não prestei muita atenção neles. Estava andando ali, olhando para os tipos de Mercedes, de carros, e o carro do Hitler estava ali também, e esse negócio todo. Então eu meio que cheguei perto das 2 mulheres e do rapaz. Uma das mulheres falou: Reverendo Sueger, tudo bem? Eu olhei para ela assustado e disse: muito bem. E aí perguntei: vocês estão de férias na Alemanha? Ela falou: ah, não. Ela disse: somos do exército, pelo menos eu sou. Ela disse: não, o esposo dela estava no exército. Eu falei, servindo que área? E ela disse: na aeronáutica. E eu disse: ah, ele é um piloto de avião? Ela olhou para mim esquisito assim: ah, eu acho que ele é. Não sei. E ela falou: irmão Sueger, meu marido é o vice-secretário da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o exército mais forte do mundo. Estão ali para evitar o urso soviético se eles atacarem. E ela disse: esse é o rei e a rainha da Noruega.
Olha, eu estava sem saber o que fazer. O que você faz quando você conhece um rei? Não sabemos, né? Aquele foi o primeiro rei que eu conheci. Mas eu sei do seguinte: um dia eu vou encontrar o rei dos reis e o Senhor dos senhores, e o mais belo entre os milhares. Nunca houve alguém como Davi. Ele era a maior, e acho que pode dizer isso sem me contradizer, a maior representação de Cristo que encontramos no Antigo Testamento. E ainda assim Davi cometeu alguns dos piores pecados, que eram tão terríveis que não se pode descrever. O que digo aqui na minha mensagem foi somente alguns anos depois daquele tempo terrível. Davi agora tinha vencido todos os inimigos em volta de Israel, e então ele chama alguns dos seus secretários e faz a pergunta: existe alguém ainda da casa de Saul a quem eu possa mostrar benevolência? Agora, Saul tinha caçado a Davi como animal por 15 anos, tentando matá-lo. Tinha feito tudo que ele podia, somente através do poder de Deus foi que Davi fugiu da lança. E ainda assim ele diz: há ainda alguém da casa de Saul para que lhe faça benevolência. E eu quero que você entenda isso, me escute. Não importa o que você fez, quão pecaminoso você foi no passado, você entende que Deus quer mostrar a você benevolência. Eu quero que você entenda isso, porque a maioria do mundo, se acreditam em Deus, não querem nada a ver com Ele, porque Ele vai vir, bater nele, acabar com eles, e Ele vai fazer algo terrível com eles por causa do pecado. Não, Ele quer mostrar benevolência para com você. Não quero dizer que Ele compactua com o seu pecado, mas Ele quer mostrar benevolência a você e te dar uma vida melhor. E trouxeram um homem pelo nome de Ziba. Ziba foi perguntado: você sabe se existe alguém da casa de Saul que ainda vive? E ele disse: sim, ainda há um filho de Jonatas que está aleijado. O nome dele é Mefibosete. Esse nome quer dizer vergonhoso. Mefibosete, porque a mãe dele deu esse nome a ele de vergonhoso, eu não sei. Eles dizem que quando a sua enfermeira, estava tentando levá-lo para fora, deve ter sido uma outra história, não sei, que quando o bebê deixou ele cair e o pé dele quebrou e ele ficou aleijado. Quando o servo Ziba menciona Jonatas, Davi e Jonatas, independente do fato que Jonatas fosse filho de Saul, tinha sido o melhor amigo de Davi. Fizeram uma aliança em sangue derramado, significando, entenda, Jonatas estava para ser rei de Israel, mas ele sabia que Deus tinha chamado a Davi.
Ele sabia que Deus tinha colocado sua mão sobre Davi e ungido Davi para ser o próximo rei de Israel. E tinha que ser um homem grandioso. Ele, o próximo rei. Mas ainda assim eu entrego a você porque você é escolhido de Deus. Tinha que ser de Deus. Você não está me ouvindo. Porque quando o dinheiro está envolvido, o poder está envolvido, o prestígio está envolvido, quantas pessoas diriam: não, Deus chamou a você. Mas a aliança que fizeram, e na verdade diz assim: Davi disse: aquilo que tenho, se você precisar, é seu. E Jonatas disse: e o que eu tenho é seu, se você precisar. Mas Davi não tinha nada. Nada. Jonatas tinha tudo. Mas ele sabia da vontade de Deus. E não existem muitos na história que teriam se conduzido como Jonatas fez. A vontade de Deus, na verdade, Jonatas disse: vem em primeiro lugar. Entendeu bem? Deixa eu te falar uma coisa, e eu sei do que eu estou falando. Eu agradeço a Deus porque não é assim aqui, e eu vou explicar em um instante. Não está certo aqui. Mas no mundo da igreja como um todo, existem mais políticas do que existem entre os republicanos e os democratas. Eu sei do que eu estou falando. Muito pouco das pessoas dizem: seja feita sua vontade, Senhor. Tá certo. Davi manda buscar Mefibosete. E Deus, o Espírito Santo, está mandando te buscar. Me ouviu? Alguns de vocês estão perdidos, não tem Deus. Deus, o Espírito Santo. Por que você acha que está assistindo essa televisão aí na sua casa? Eu vou te dizer por quê. Você está aí porque Deus, o Espírito Santo, te colocou aí. Você pode pensar que foi um acidente, que você estava mudando de canal e encontrou aqui. Não foi acidente, porque não existem acidentes com Deus. Você está aí porque Todo-Poderoso Deus te colocou aí. E Ele tem algo bom para você. Ele tem algo maravilhoso para você. Ele tem algo glorioso para você. Glória a Deus. Ele mandou buscar Mefibosete. Deus, o Espírito Santo, está buscando você. Você pode se levantar, ficar nervoso e desligar a TV, mas você não pode desligar o Espírito Santo. E ele envia uma carruagem para buscar Mefibosete. Ele está aleijado, não consegue andar sem ajuda, o pé dele devia estar virado. Naquela época não tinham como consertar. Todo ser humano que não conhece o Senhor está aleijado espiritualmente, não consegue andar direito. Por que você acha que milhões de milhões precisam de beber? Eu preciso de beber. Por quê? Porque estão aleijados, precisam de uma muleta. E o álcool é uma muleta. Eu tenho uma muleta melhor para você do que o Jack Daniels. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei exatamente como aconteceu. Descobriram aonde ele estava morando e era um lugar chamado Lodebar. Lodebar era um lugar deserto. Você sabe o que é um deserto?
é onde Mefibosete vivia, em um lugar deserto. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa se você é o governador do estado, não importa qual é a sua posição na sociedade, se você não conhece a Jesus Cristo, você está em um deserto. Está em um deserto. Alguém aqui está ouvindo o que eu disse? Todos nós estávamos em um deserto, mas glória a Deus porque Ele me trouxe para dentro dos campos do pecado. Well, He brought me in from the fields of sin. Well, I praise God, He brought me in. When I look out yonder where I have been, then I praise God, He brought me in. Oh, glory to God. Hallelujah. Quantos de vocês eram bêbados quando Jesus te salvou? Quantos aqui? Não fosse isso, hoje você estaria em um lugar pior ou no inferno, mas Jesus Cristo te tirou desse lugar deserto. Glória a Deus! E Ele envia essa carruagem e com alguns dos homens de Davi. A Bíblia não diz isso, mas eu sei que Davi, e quando aquela carruagem parou na frente da casa de Mefibosete, e aqueles cavalos gigantescos, você não acha que ele ia ter uns burrinhos ou uns jumentinhos, não é? Estamos falando do rei, da sua carruagem. Ele tem cavalos grandiosos e tem aquela pluma. E um dos capitães de Davi sai dali, ele cercado por vários soldados de Davi, e batem na porta. Deixa eu te falar, naqueles dias, todos que podiam chegar ao trono era morto por quem estava no poder. Não deixavam ninguém viver. Aquilo era uma ameaça ao trono. E Mefibosete vivia sempre com medo que Davi descobrisse que ele estava vivo, porque agora que seu pai Jonatas estava morto, ele estava na fila para ser rei. E naqueles dias eles eram mortos. Não estou falando, matavam tudo que podia pensar em ser uma ameaça ao trono. Mas Davi, tipificando Cristo, e Mefibosete, ele mancando, vai à porta e abre, e seu coração quase desfalece, pois ele vê esses guerreiros de pé ali. Ele olha e vê a carruagem e aqueles cavalos e deve pensar: meu Deus, eles vão me matar. E o homem pergunta: você é Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul? E ele diz: sou eu mesmo. Venha conosco. Dava para ver a sua aparência entristecer. E diz: deixa eu pegar algumas coisas. Ele diz: você não vai precisar de nada. Você não vai precisar de nada. Deixe tudo aí e venha conosco. Quando você vem a Cristo, você não precisa do lixo que você tinha. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória, glória, glória a Deus. Quando você vem para Jesus, você não precisa de nada que você tinha.
e o ajudaram. E ele, sofrendo muito, colocaram ele na carruagem e ninguém disse nada para ele. E mas aqueles cavalos grandiosos puxaram a carruagem por milhas até Jerusalém e chegaram na frente do palácio e parou. Randall, você pode tocar o piano, por favor? Avião. E ele olhou para fora e tinha uma fila enorme de homens com trombetas e símbolos um instrumento de sopro. Toque um sopro. E isso mesmo, é isso que eu quero. É isso aí. Aumenta o volume, por favor. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah to the Lamb. Eles não sabiam, mas se soubessem, teriam cantado. Amazing grace, how sweet that sound, oh, that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Você pode se assentar. E eles pegam ele pelo braço e levam ele até o palácio. E quando ele se levanta diante de Davi, se prostra, rosto em terra, e Davi diz: Mefibosete, você não tem o que temer. Glória a Deus. Aleluia. Por amor a Jonatas, com quem eu fiz uma aliança. E eu quero parar essa frase bem aqui. Por causa de Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Por causa de Jesus Cristo, que fez uma aliança na cruz do Calvário, eu removerei seu pecado e entregarei tudo a você. E ele diz: Mefibosete, você tem vivido em um deserto, mas todo acre de terra que o seu pai e o seu avô tinha quando governavam, agora é seu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E não somente isso, mas alguém vai cuidar dele para você. Você vai ficar comigo no palácio. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dizer, quando você vem para Deus, você já não é mais órfão, você não é mais órfão, você não é mais servo, mas você é um filho e uma filha do Deus vivo. Glória a Deus.
Glória a Deus. Ele disse: você vai comer sempre comigo na mesa. Não pare de tocar, está muito bom. Agora, me escute. Já ouvi pregadores dizerem, estavam errados. Disseram que quando ele se assentou à mesa, aqueles pés tortos ficavam escondidos na mesa. Não é assim que comiam naqueles dias. Se assentavam no chão e os pés ficavam atrás deles. E aqueles pés tortos estavam à mostra para todos verem. Glória a Deus. O Senhor quer que você saiba que você é um troféu, que Ele redimiu. Aleluia! 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears well relieved. How precious did that grace appear, that hour I first believed. Se você notou, Mefibosete não teve que fazer nada para receber, apenas recebeu, era dele. Glória a Deus. Se levante, por favor. Well, it was amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Eu quero que você venha a esse altar. Escute só. Agora, debaixo de Cristo, você pode receber muito, muito mais do que Davi podia pensar em dar a Mefibosete, que servia de tipificação. Mas o Senhor Jesus Cristo pode dar a você vida eterna. Eu quero 3 ou 4 pregadores aqui na frente, por favor. Querida, você pode vir também. E se você está aqui hoje e não tem certeza que tudo está bem, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Nós não vamos te envergonhar. Irmão Swagger, eu estou cansado de viver em um lugar deserto. Bem, Deus, o Espírito Santo mandou te buscar. Ele mandou te buscar. Eu quero que você venha. E eu não vou te envergonhar, te dou minha palavra. Glória a Deus. It was amazing grace, how sweet the sound, oh, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Eu estava pronto para orar com aqueles pela rádio, pela televisão e na internet, quando senti o Senhor falar ao meu coração dizendo: cante mais uma vez. Eu estou falando com alguém aqui, foi o que ele disse.
E eu quero que você venha. Você precisa de coragem para descer esses corredores, eu admito, mas vai ser a maior jornada que você já fez. Veja bem, tem alguns de vocês aqui que não estão bem com Deus. Eu não sei quem você é, mas você sabe e Deus sabe. E eu quero que você venha enquanto cantamos mais uma vez. To all us grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. How precious that grace appeared. The hour I blessed Eu quero pedir esse jovem para orar comigo e vocês pela rádio, pela televisão e pela internet. O Senhor está falando com você hoje. E eu quero que todos aqui hoje orem com eles, ore com ele. E eu quero que você acredite no que você diz de todo o coração. E ele vai te dar a vida eterna. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a ti em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, as coisas que fiz, como tenho vivido. Perdoa-me, por favor, e limpa-me com o teu sangue precioso de toda a injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vive. Nesse instante, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma, e faço dele o Senhor da minha vida, e de acordo com a palavra de Deus, que não pode mentir, sou lavado, estou limpo, estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, aleluia. Glorifique ao Senhor com palmas. Louvado seja o nome de Jesus.